Boa noite, graça e paz, Deus abençoe a todos vocês. Estou nessa semana falando sobre maldições adquiridas de terceiros, hereditárias, coisas ruins que muitas vezes se agarram a pessoa no seu caminho, até mesmo já quando nascem, por causa de práticas malignas realizadas ou invocações malignas, coisas que abrem portas para ações espirituais ruins. E é sobre isso que eu estou falando nessa semana. Você é bem-vindo aqui no meu canal. Esse canal é voltado à libertação. Meu ministério é de libertação e todos os dias, às 11 da manhã, às 18h30 da noite, estamos em oração e batalha espiritual. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e acompanhe as orações. A unção de libertação, ela despedaça o jugo e traz bênção para a sua vida, ou seja, desata coisas espirituais que muitas vezes as pessoas carregam por uma vida. Já atendi pessoas idosas, carregavam mágoas, traumas, rejeições, coisas terríveis, e também muitas pessoas que literalmente romperam profissionalmente na sua vida, que estavam presas a coisas espirituais. Amém? E eu quero ler a palavra-chave que estamos aqui nesses dias quebrando maldições. Gálatas 3, 13 e 14 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Pela fé a gente recebe a promessa do Espírito. Jesus se fez maldito por nós. Só que Jesus se fez maldito para quebrar maldições, para que a gente tenha uma vida em abundância. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar, se fez maldito por nós, para que a gente fosse perdoado, fosse justificado pelo sangue de Jesus. Ou seja, para que a gente tivesse acesso à vida em abundância, que a palavra diz, a cura, a libertação, mas esses acessos estão em Jesus e no poder do nome de Jesus. Então a gente pode orar declarando um mal quebrado quando aquilo ainda está ativo na vida do cristão. Ou seja, a pessoa conhece a palavra, está na igreja, mas por que alguns ainda manifestam demônios? Às vezes, como ela se envolveu muito em coisas profundas espirituais de fonte maligna, é necessário uma libertação, uma limpeza, uma santificação. E isso a gente faz por meio de oração em nome de Jesus, porque é só o nome de Jesus que liberta um homem e uma mulher. Amém? E hoje eu quero estar falando sobre brechas e maldições que vêm por porta de entrada para espíritos. Isso mesmo. Brechas e maldições que vêm por porta de entrada para espíritos imundos. Pessoas abrem portas de entradas para espíritos de várias maneiras. Eu vou falar sobre isso hoje. Quando a pessoa abre a porta, algo entra literalmente. Eu atendi uma vez um homem, junto com a minha equipe, é claro, um irmão, que ele sofreu um problema sério na infância de abuso e ele contou que a sua mãe realizava benzeduras para fora, na campanha, na fazenda, na fazendinha, não sei como vocês chamam. E eu expliquei para ele que aquela ação que ela fazia abria porta para espíritos imundos. Não só de adivinhação, como de curanderismo e muitas outras coisas que não são fontes de Deus, são invocações de outras coisas. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela está invocando. E aquilo atingiu em cheio aquele homem na sua infância e foi um grande trauma e problema na sua vida. Também abriu porta para espíritos imundos agirem na vida dele. Então, quando uma pessoa consulta um espírito,
consulta um espírito imundo, ela está abrindo uma porta. Está abrindo uma porta para aquilo entrar. Até mesmo em alguns lugares eles dizem, olha, abra as portas, abra a janela, deixa o espírito entrar, deixa o espírito fazer a cirurgia, deixa o espírito trabalhar, fazer a limpeza na sua casa. Você tem noção do que é deixar a porta aberta para o diabo? Isso é algo ruim? Nós só podemos chamar a presença de Deus, aleluia, porque quando invocamos outras coisas, isso abre legalidades terríveis. E eu quero dar alguns pequenos exemplos de consulta aos espíritos que as pessoas praticam de maneira comum. No meio cristão, as pessoas não falam sobre isso. Mas eu, que já convivi com pessoas na minha família, na minha infância, eu via muita gente que procurava essas coisas. Entravam e saíam. Cristãos que usavam roupas, vestimentas religiosas, que iam nessas pessoas que eram parentes próximos a mim. E eu, na infância, eu via o movimento das pessoas buscando constantemente isso, mundo espiritual, para consultar os espíritos, e muitas vezes sendo cristãos, e eu nem era cristã, eu fui entender isso depois que eu me converti. Então as pessoas, elas buscam sim muito a consulta aos espíritos, e isso abre brechas e maldições, abre porta de entrada para espíritos imundos. E uma das coisas que é consultar os espíritos é a leitura das mãos. Quando alguém quer ler a sua mão, ou quando você mesmo quer ler a sua mão e ver, ali fala de linhas, onde dizem aqui serão os filhos que você terá, aqui é sua linha da vida. Então, leitura de mãos, cada linha tem um significado. Às vezes a linha não é completa e a pessoa diga, olha, você não vai viver muito, seu destino está cortado. Olha, esse tipo de leitura de mão carrega algo espiritual por trás. Não é só uma interpretação das linhas. Quando a pessoa profere, destaca, diz, ela está liberando uma palavra sobre o destino e o futuro daquela pessoa. E aquilo pode realmente acontecer, porque foi lançada uma palavra, uma predição maldita. Você está entendendo? Então, a leitura de mãos é uma consulta aos espíritos, não está só interpretando as linhas ali. A pessoa está com algo espiritual ali junto com ela. Cartas, tarô, isso também é muito comum, as pessoas buscarem a adivinhação por meio de cartas e tarô e outros tipos de cartas e quererem saber o seu futuro ali, se vão prosperar, se vão namorar, se vão casar, se tem alguém no seu caminho. E quando elas procuram cartas ou tarô, essas coisas, o espírito imundo está agindo ali de adivinhação junto com a pessoa que abre as cartas. E eu vou dizer para vocês, às vezes a pessoa nem sabe no que ela está lidando. Quando a minha mãe era mais jovem, eu era criança, eu lembro que ela começou a colocar as cartas de brincadeira. E daí pessoas da família começaram a pedir para ela colocar as cartas. Eu lembro que ela colocou fora depois aquelas cartas. Cada vez que ela abria, era um baralho de tarô, se eu não me engano, cada vez que ela abria, algo ruim encostava nela, a ponto de depois derrubar ela no sofá. E ela dizia, cada vez que eu abro isso, eu sinto um bicho, uma coisa ruim vir para o meu lado. Então ela pegou e colocou fora. E a gente não tinha prática religiosa. Ela estava fazendo aquilo por uma brincadeira, não tinha noção, estava mexendo com o mundo espiritual. Então, quando você mexe com adivinhação, com predição do futuro, ou quer saber coisas, ou realizar coisas por meio disso,
é uma porta de entrada para espíritos, não é só uma brincadeira. Mapa astral também, bacia de água, são coisas que as pessoas utilizam, geralmente, principalmente bacias de água, onde alguém ensinou que era comum aquilo na família, era uma tradição, e fazem outras brincadeiras assim, com bananeira também, se eu não me engano, coisas para fazerem perguntas. Perguntas, a pessoa não tem às vezes entendimento espiritual que para quem que ela está fazendo aquela pergunta. Às vezes ela acha que aquilo é só uma tradição, uma brincadeira, ou que ela não tem entendimento espiritual que um espírito vai responder, um espírito imundo. Então, é algo muito perigoso mexer com o mundo espiritual. A necromancia também, que é uma forma de cultuar e chamar os mortos para adivinhar. Só que a Bíblia diz que essa comunicação com os mortos não existe. E quando a pessoa está praticando a necromancia, na verdade ela está invocando espíritos imundos e dando porta de entrada também para espíritos de morte agirem. Então, muito cuidado. O rei Saul, ele fez isso. E o seu fim foi a morte bem trágica, porque ele foi consultar uma pitonisa. Então, cuidado com esse tipo de prática. Leitura de borra de café também. Muitas pessoas fazem leitura com o formato do café, da borra do café, para predizer o futuro. Café é para a gente tomar, mas quando você utiliza um objeto, um café ou qualquer coisa desse tipo, para ver o seu futuro, pode ter certeza que quem está manipulando o elemento, ali não é Deus. A manipulação do elemento é de espíritos. E existe aí uma porta de entrada para as trevas. Pêndulo, tábuas de Ouija, não sei como que se fala, ou da caneta, do pêndulo aqui que eu já falei, toda a brincadeira que invoca do copo, que invoca espíritos, onde o objeto se move sozinho, aí há uma força espiritual maligna movendo esse objeto. E isso não é bom, isso aí vai abrir uma porta de entrada para um estrago horrível espiritual. Eu já vi casos, como na minha cidade, que todo mundo sabia, minha cidade natal, que um grupo de jovens estava fazendo a brincadeira do copo e algo muito ruim aconteceu naquele lugar. Em nome de Jesus, está quebrado tudo mal já, desde já. E toda uma cristaleira estourou quando eles estavam com a brincadeira do copo. Ou seja, não era só uma brincadeira. Existia uma ação espiritual ali, uma invocação de espíritos. E quando uma pessoa invoca um espírito, ela está invocando algo do mal e ela não sabe, não tem dimensão da retaliação que pode acontecer ali. E todos esses jovens se envolveram com drogadição, uns foram presos. Então foi um grupo de jovens da alta sociedade, conhecidos na cidade, que a maioria teve um final ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado de mexer com o mundo espiritual. E eu quero orar por vocês hoje, amém? Eu quero orar, eu quero estar orando com vocês, porque Deus, Ele quer desfazer todo o mal, em nome de Jesus. E eu quero declarar aqui Isaías 53, a partir do versículo 4, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade. Prolongará seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sim, Jesus, verdadeiramente o Senhor tomou sobre si nossos pecados, nossas iniquidades, as maldições. E nós declaramos quebrado todo mal, tudo que veio por invocação, por ligação a espíritos imundos, por prática, Senhor, até mesmo sem conhecimento daquilo que estava realizando, que trouxe danos à vida dessa pessoa, que trouxe consequências, que trouxe até mesmo ataques a nível mental, onde pessoas passaram a ser controladas por forças malignas. Nós repreendemos as obras do diabo e declaramos por terra agora, em nome de Jesus, tudo que se movimentou por meio de viagem astral, mapa astral, por meio de leituras de mãos, cartas tarô, por meio de necromancia, pêndulos e outras invocações a espíritos, consulta a espíritos, nós declaramos quebrada toda a ligação maligna. Em nome de Jesus, que seja quebrado o poder do mal. E se essa pessoa ainda estiver presa a esse tipo de coisa, nós declaramos hoje a libertação, Pai. Que todas as cadeias malditas sejam quebradas em nome de Jesus. Declaramos liberdade ao cativo, ao oprimido, ao algemado, que seja livre agora em nome de Jesus. Senhor, eu os abençoo, abençoo sua vida, sua casa, sua família, sua descendência, sua posteridade, a obra das suas mãos, tudo que é aquilo que ele toca ou ela toca de maneira direta ou indireta, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Amanhã eu te espero aqui 11 horas, se Deus quiser. Já compartilhe essa oração e deixe sua curtida como uma oferta de gratidão. Se inscreva aqui no canal, querido. 11 e 18h30 da noite, 11 da manhã. É de batalha espiritual, é de libertação, mas também é libertador. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.